Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Ramil. Então, primeiramente eu vou começar me apresentando para vocês, né? Minha primeira vez aqui no canal, agora daqui pra frente eu apareço um pouco mais. Bom, eu me chamo Maísa, eu sou graduada em Ciências Biológicas em nível bacharelado e também faço a graduação, né, em licenciatura também em Ciências Biológicas pela Unesp. Antes da gente começar a nossa aula, eu venho pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre essa aula, é só deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo que a gente vai estar respondendo vocês, ou seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o @homebionesp. Pode mandar algum direct com alguma dúvida que a gente vai estar respondendo vocês. Então, a nossa aula vai começar aqui. A gente hoje vai falar sobre os grupos taxonômicos, né? Os briófitas, as pteridófteras, as gimnospermas e as angiospermas, que são os grupos dos vegetais. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do sumário, né? O sumário é um pequeno aí, spoiler, né, da nossa aula. A gente vai falar um pouco das características gerais dos vegetais, as características importantes, o ciclo reprodutivo tanto das briófitas, quanto das pteridófteras, quanto das gimnospermas e também das angiospermas. Então, a gente vai começar aqui pelas características gerais dos vegetais, como eu disse anteriormente, né? O reino vegetal, ele é composto por seres vivos eucariontes, pluricelulares, autotróficos fotossintetizantes. Vocês já sabem o que é fotossíntese, espero que vocês tenham visto a aula anterior. A nossa colega Andressa, ela acabou gravando um experimento bem bacana aí pra vocês, então volta aí uma aula, depois de assistir essa. A gente também tem os seres vivos com parede celulósica. Os vegetais, eles acabam também tendo uma reserva energética. Essa reserva energética nada mais é do que o amido. Nós temos também esses vegetais, eles apresentam clorofila A, clorofila B, um embrião protegido e também plastídeos. Plastídeos é uma estrutura que está presente nas células vegetais. Ainda que existe, né, plantas representantes aí aquáticas, né, a maioria das plantas elas são terrestres e elas apresentam aí diversas adaptações aos mais variados climas. Então tem uma espécie aí no semiárido que ela apresenta determinada característica para estar naquele ambiente, quanto também ela pode apresentar características em um ambiente totalmente árido. Então aí a gente tem aí uma variedade muito grande e assim é sendo possível a gente encontrar plantas aí espalhadas por toda a superfície terrestre, influenciando diretamente na formação do microclima do nosso planeta. Tudo indica, então a gente vai falar um pouquinho aqui da evolução dos vegetais, que a evolução ocorreu a partir de um mesmo ancestral que deu origem às algas modernas, sendo a dependência da água muito comum dos vegetais mais simples. Então, aqui a gente tem aqui a alga verde ancestral. Essa alga verde ancestral sofreu algum tipo de seleção natural naquele determinado ambiente que ela se encontrava. Acabou surgindo essas duas características, que é o embrião multicelular, os arqueogônios e os anterídeos, que deu origem ao grupo de briófitas. Esse grupo de briófitas, ela acabou sofrendo alguma seleção natural, por ela se encontrar em determinado local, ter determinadas condições, ela acabou, essa determinada briófita, acabou sofrendo modificações que deu origem aos esporófitos dominantes, aos vasos condutores, às folhas e os caules, que deu origem às pteridófteras. Essas pteridófteras acabaram sofrendo seleção natural por elas se encontrarem em determinado local, em determinado ambiente, acabou apresentando as sementes e crescimento lateral, que deu origem às angiospermas, às gimnospermas, desculpa. As gimnospermas, ela acabou sofrendo influência do meio, sofrendo uma seleção natural, deu origem a características de flores e frutos, que deu origem às angiospermas. Então, todas essas que a gente falou, briófitas, pteridófteras, gimnospermas e angiospermas, são essas que compõem o reino plant, né, o reino plantário.
As pteridópteras, as gimnospermas e as angiospermas, elas são consideradas plantas vasculares, que a gente vai falar essas características um pouco mais pra frente, quando a gente abordar cada grupo. E as gimnospermas e as angiospermas seriam aquelas plantas com sementes. Então vamos para a próxima aqui. Então nós vamos falar agora sobre as briófitas. As briófitas, elas não têm vasos condutores, ou seja, tem um erro, né? Apareceu 2 vezes, desculpa. Mas elas não têm vasos condutores, então elas não têm a presença de xilema, não tem a presença de floema. O que vai acontecer o quê? Por conta dela não apresentar esses 2 tipos, né, de vasos condutores, do floema e xilema, vai ter um fator, né, que vai prejudicar o crescimento dessa planta. Então, vai impossibilitar, quando a gente não tem essa presença desses vasos condutores, impossibilita, né, o transporte de água e de nutrientes a grandes distâncias muito longas. O que faz com que as briófitas elas sejam de pequeno porte, ela tem aí de 5 a 40 centímetros, então elas são bem pequenas. É preciso, né, que haja água para que aconteça a reprodução. Então, o que acontece, essa reprodução geralmente acontece durante o período de chuva ou quando caem respingos de água sobre uma pedra, porque as briófitas geralmente elas aí habitam ambientes terrestres úmidos, mas essas plantas geralmente elas estão encontradas formando tapetes verdes, né, que denominam. Elas estão geralmente em pedras, em troncos de árvores ou barrancos. Então, isso faz com que elas precisem de água para se reproduzir, e elas também são de pequeno porte porque elas não possuem vasos condutores, o que impossibilita o transporte de água e nutrientes durante distâncias muito longas. Então, a gente também apresenta uma maior especialização celular do que nas algas, como eu disse anteriormente. Não possuem caule, não possui raiz e não possui folha. E aqui é repetido, mil desculpas, né? Não possuem vasos condutores. As briófitas, né? O corpo da briófita, como a gente pode ver aqui, é muito delgado, né? Ele dificulta a sustentação de plantas muito altas, então por isso elas são de pequenos portes também. Algumas briófitas são chamadas de talosas e outras de folhosas. As briófitas, elas aparentam, né, ter um corpo diferenciado. Elas apresentam esse filóide, esse cauloide, esse rizoide, que não são considerados folhas, caules e raízes verdadeiras. E essas pequenas estruturas, né, filóides, cauloides e rizoides, é como se fosse uma folha aqui, um caule, mas eles não são verdadeiros, né, eles são considerados falsas folhas e falsos caules. Então, aqui a gente tem os representantes das briófitas, né, a gente tem a briofita, que são os musgos. Esse grupo a gente encontra, então, as briófitas com células especializadas na condução. Por quê? Porque aí a gente tem células que conduzem água, que são chamadas de hidróides, e assim conduzem substâncias nutritivas, que são chamadas de leptóides. Nós também temos o grupo denominado de marcantiofita, né? As marcantiofitas são o grupo das hepáticas. A gente destaca esse grupo porque elas não possuem estômatos, que é uma estrutura presente nos outros grupos. Nós também temos as antocerofitas, né, que são os antóceros, que uma característica bastante marcante desse grupo é a presença de um meristema basal, e esse meristema basal vai aparecer nos esporófitos na região entre o pé e a cápsula, e esse meristema permite que a cápsula continue se alongando por um período maior. Ela vai crescer aí cerca de 40 centímetros, o que dá aí uma característica nas briófitas. Então, aqui a gente tem um pouco do ciclo reprodutivo. No ciclo reprodutivo,
As briófitas, elas apresentam também uma reprodução assexuada. Ela vai variar de acordo com as espécies. Algumas espécies elas são capazes de gerar novos indivíduos a partir de partes do corpo, ou seja, por fragmentação. E outras vão produzir propágulos, que são estruturas que formam dentro dos conceptáculos. E esses propágulos eles vão se separar e vão ser levados pela água para outros lugares e vão dar origem a novos indivíduos. As briófitas, como todos os grupos das plantas, elas vão apresentar um ciclo de vida de alternância de gerações, ou seja, vai ter uma fase de vida diploide, vai apresentar 2N, né, que a gente fala, como a gente pode ver aqui no embrião. Também apresenta uma fase de vida de gametófita, né, que é o haploide, que a gente pode apresentar aqui no arqueogônio, que apresenta apenas um N. Então, a gente vai aqui para o ciclo reprodutivo. Então, no gametófito masculino, né, na cápsula, vai ser produzido os anterídeos, que é o gameta masculino, que é o anterozoide. Já no gameta feminino, será produzido os arqueogônios, e esse gameta feminino se denomina como oosfera. Normalmente, o arqueogônio contém apenas uma oosfera, enquanto o anterídeo ele produz vários anterozoides. E a gente vai ver aqui, nós temos uma cápsula, né? Essa cápsula é 2N, vai sofrer meiose no interior, vai formar os esporos. Esses esporos eles vão ser eliminados. Esses esporos nada mais são do que os anterozoides. Esses anterozoides vai ocorrer a germinação. Essa germinação vai ocorrer de qual forma? Para os anterozoides atingir a oosfera e ocorrer a fecundação, vai precisar de água. Lembra que eu falei anteriormente que o ciclo das briófitas precisam de água para que ocorra a fecundação. E é nesse momento em que o anterozoide tenta se encontrar com a oosfera, ele vai precisar de água para que seja transportado até o interior dela. Então, as oosferas, elas não são móveis, elas permanecem dentro do arqueogônio, como a gente pode observar aqui na imagem. E quando o anterozoide chega nessa região, pela água, né, vai que ocorrer a fecundação. Após a fecundação, vai ocorrer a formação do zigoto, vai se dividir e vai formar um esporófito diploide, né, que é 2N. O qual é diferenciado em pé, seta e também em cápsula. Dentro dessa cápsula vai ocorrer meiose e os haploides eles são formados, e aí vai ocorrer de novo, vai ocorrer a liberação dos esporos, né, dos anterozoides, vai ocorrer a germinação, vai ocorrer a fecundação, e aí ocorre esse ciclo. Após formados, né, então os esporos vão ser liberados para o meio, vão cair no ambiente, vão germinar, as condições adequadas, vão formar estruturas e vai gerar novos indivíduos. Aqui a gente tem então as pteridópteras, né? As pteridópteras, elas são plantas que possuem xilema e floema, ou seja, possuem aí tecidos especializados na condução, elas são vasculares. Também o surgimento de tecidos, a partir desse surgimento de tecidos foi possível graças ao surgimento da lignina, né? Que garante a resistência dos elementos do xilema e também de células do esclerênquimo. A resistência adquirida, né, por essa planta foi um passo essencial para que ela se tornasse de maior porte do que as briófitas. E nessas plantas a gente também observa a necessidade de água para que ocorra a fecundação. Isso deve porque os gametas masculinos eles são flagelados e precisam nadar até o gametófito feminino para fecundar a oosfera. Como a gente disse nas briófitas, a gente vai falar um pouco mais disso no ciclo das pteridópteras. As pteridópteras elas não possuem semente, então ela depende de água para fecundação e também tem uma alternância de geração, como assim todos os grupos das plantas. Então, a gente vai aqui para os representantes das pteridópteras, né? A gente tem as samambaias, as avencas, as cavalinhas e os sachins.
antes de eu ir pro ciclo reprodutivo, eu vou falar aqui um pouco da estrutura, né, das pteridófilas. Aqui é uma parte, né, de uma samambaia. Por que uma samambaia? Porque as samambaias apresentam essas estruturas aqui na parte adaxial da sua folha, né, que são os soros. Então a gente vai ter os soros, na verdade, né, o folíolos, os báculos, o rizoma e também raízes adventícias. Então aqui é o ciclo reprodutivo das pteridófilas, né. Nesse ciclo aqui a gente observa dois tipos de esporângios, os quais a gente vai produzir dois tipos de esporos. Os megasporângios, que são responsáveis por produzirem os megasporos, que vão formar os gametófitos femininos, e também nós temos os microesporângios, que vão produzirem os microsporos, que vão desenvolver em gametófitos masculinos. Então, nas samambaias adultas, a gente tem nas folhas, na face anterior, como eu disse anteriormente, a possuir o soro, né, soros, que são um conjunto de esporângios. Então, são várias pintinhas na parte de baixo da folha. E no interior desses soros, são produzidos, né, os esporos por meio da meiose. Quando o soro ele vai liberar esses esporos da samambaia, vai cair no ambiente e vai ocorrer a germinação, quando em condições adequadas para que dá origem ao gametófito. Então, os arqueogônios, eles vão ser responsáveis por produzirem a oosfera, enquanto os anterídeos vão produzir aí os arqueogônios. Então, peraí que a câmera parou de funcionar. Aí. Tá aqui pro lado. Então, como eu disse anteriormente, né, os arqueogônios eles são responsáveis por produzirem a oosfera, enquanto os anterídeos produzem os anterosóides. Normalmente, né, o arqueogônio e o anterídeo, eles, de uma samambaia, eles vão amadurecer em épocas distintas. Então, a fecundação vai envolver gametas produzidos em gametófitos diferentes. O anterozoide ele vai nadar, né? Lembra que eu falei que as pteridópteras ainda precisam de água para que ocorra a fecundação. Então, o anterozoide vai nadar até a oosfera e vai fecundar. Quando ocorrer essa formação quando for ocorrer a formação do zigoto, que vai dividir, né, com o tempo, vai diferenciar um esporófito adulto. Assim, o esporófito vai se fixar ao solo por meio de raízes, né, raízes adventícias, e o gametófito ele é desintegrado, dando origem aí a uma nova planta. Então, vamos falar aqui, rapidamente, novamente, tudo que eu falei. Então, a gente tem os soros vai ocorrer meiose, né, vai liberar esporos, vai ocorrer a germinação. Nessa germinação, como que ocorre? Os anterozoides vão chegar por meio de água, né, com o transporte da água até a oosfera, vai ocorrer a fecundação. Essa fecundação vai ser liberada aí para o solo, né, depois que o gametófito, né, o gametófito ele vai cair no solo, vai ocorrer a germinação ali, vai dar origem a uma nova espécie e vai ocorrer todo esse ciclo reprodutivo novamente. Então aqui a gente vai para as gimnospermas, né? As gimnospermas aí são plantas vasculares, possuem então vasos condutores, assim como as pteridópteras. Elas vão apresentar, diferente dos outros dois grupos, vão apresentar aí as sementes nuas, né? Essas sementes nuas, o nome nua, né, se deve ao fato porque as gimnospermas elas não possuem o fruto, né, envolto aí da semente. Então, nas gimnospermas ainda não tem flores e nem frutos. Elas, a partir daqui, não necessitam mais de água para fecundação e a polinização vai ocorrer pelo vento. As gimnospermas, geralmente, elas são organizadas por raiz caulifolha, sendo importante destacar nessa espécie
que a gente tem aí o crescimento em espessura, que é o crescimento secundário. Então, a parte, né, o surgimento da semente é um passo da evolução aí das plantas vasculares. Essa estrutura de semente, ela é desenvolvida no óvulo, né, e nas gimnospermas eles não se encontram envoltos por frutos, como eu disse anteriormente. Todas as sementes, quando eu digo todas, é todas mesmas, elas são classificadas não, elas são apresentadas por 3 formas básicas, né? A gente tem um embrião que fica aqui no meio da semente, nós temos uma reserva nutritiva por qual o embrião ela vai acabar aqui consumindo, e nós temos um revestimento da semente que vai ser como uma proteção desse embrião. Então aqui a gente vai falar um pouco dos representantes da gimnosperma. A gente tem as coniferofitas, né, que são os pinheiros, as cicadofitas, que são as cicas, as gincobilobas, que são as gincofitas, e também temos aqui gnetofita, que eu não sei pronunciar isso, que é Welwitschia, um nome bem complexo. Geralmente essa espécie aqui ela é encontrada no deserto, em lugares que tem baixa produção de déficit hídrico. E aqui nós vamos aqui descrever o ciclo de vida de um pinheiro típico, né, de uma espécie de gimnosperma. Primeiro, antes da gente começar, a gente vai começar a partir de uma planta adulta. Essa planta adulta, a gente tem que destacar que na planta ela vai apresentar cones. Esses cones, eles apresentam parte masculina e também parte masculina. Numa planta adulta, ela vai apresentar cones masculinos e cones femininos numa mesma planta. Esses cones eles podem ser também denominados como estróbilos e essas estruturas são produzidas dos esporos. Então, como eu disse anteriormente, são 2 tipos de cone que a gente pode ser observados. Os de pequenos portes, né, os menores que a gente pode observar em uma árvore, quando a gente andar aí pela rua e ver uma araucária. Os cones menores são aqueles cones cujo produzem pólen, que são os estróbilos masculinos. E os cones maiores são aqueles que produzem os óvulos, que são os estróbilos femininos. É comum a gente observar quando vocês andarem por aí e observarem uma araucária, observem para vocês verem. A maioria deles, na verdade 99%, apresentam os estróbilos masculinos, ou seja, as estruturas menores, na parte mais baixa da árvore. E as estruturas maiores, que são os estróbilos femininos, na parte superior da árvore. Por quê? Porque assim vai dificultar que a planta ela seja polinizada pelo pólen produzido por ela mesma, ou seja, para que não ocorra a autofecundação. Essa espécie, geralmente, ela tem aquela fecundação cruzada que a gente fala, o pólen de uma vai para um pólen de uma outra planta, e aí elas ficam trocando pólen entre si pelo vento. Então, os cones produtores de pólen, eles possuem células chamadas de microesporócitos, que sofrem meiose e produzem 4 microesporos. E eles são haploides. Esses microesporos, eles vão se desenvolver em grão de pólen. Esse grão de pólen ele é formado por células protalares e uma célula do tubo e uma célula geradora, sendo que nessa fase o microgametófito ele é imaturo. Já nos cones femininos, a gente vai encontrar aí os óvulos, que são formados pelo núcleo multicelular, ou seja, também denominado como megasporângio. Esses megasporângios é envolto por um tegumento que apresenta uma abertura que é denominado como micropílula. Os grãos de pólen, então, eles são liberados, né, pelo vento e são levados pelo vento para uma outra planta que está ali ao redor. Esse grão de pólen, ele pode, então, atingir a escama de um cone feminino.
Essa transferência do grão de pólen de uma para outra é chamada de polinização pelo vento. Após essa polinização, o grão de pólen ele é levado por meio de algumas substâncias produzidas nas escamas através da micropila. Lembra que a micropila é uma parte aberta, né, no cone. E vai ocorrer a germinação, que vai formar aí um tubo polínico. Esse tubo polínico ele é responsável por transportar o gameta masculino até a oosfera. E quando o tubo polínico ele vai atingir a oosfera, ele vai descarregar 2 gametas masculinos no interior deste gameta feminino. Então, um dos núcleos do gametas masculinos eles vão se fundir à oosfera e o outro vai sofrer degradação. E geralmente nesse megagametófito, nessas plantas, a gente vai verificar a formação aí de vários arqueogônios e, consequentemente, de várias oosferas. Com isso, a gente vai ter uma fecundação de mais de uma oosfera e, consequentemente, o início da formação de vários embriões aí no interior de um único óvulo. Esse fenômeno ele é chamado de poliembrionia. Só que vale destacar que, no entanto, que apesar de ocorrer essa poliembrionia, geralmente apenas um embrião ele vai sobreviver. Após essa fecundação, cada óvulo ele vai se desenvolver em semente, essa semente vai cair no solo, vai ocorrer a germinação, que vai dar origem a um novo esporófito, ou seja, um novo indivíduo, e vai ocorrer todo esse ciclo novamente. Então, vamos lá. Tem uma araucária. Essa araucária ela vai ter estróbilos, né, cone feminino e cone masculino. O cone masculino vai liberar grão de pólen. Esse grão de pólen ele vai na escama do cone feminino, vai dar origem a um tubo polínico. Esse tubo polínico é responsável para que os anterídeos eles cheguem até a oosfera. Chegou na oosfera, ocorreu a fecundação, ocorreu a formação de uma semente que tem um embrião. Esse embrião ele vai cair no solo, vai dar origem a um novo indivíduo. Gente, é bem bom. Então agora a gente vai falar do ciclo das angiospermas. As angiospermas, a gente tem aí, são plantas vasculares, apresentam tecidos condutores, apresentam sementes, que tem também uma das maiores características mais marcantes desse grupo, é a presença de flores e frutos. Os frutos eles são formados a partir do desenvolvimento dos ovários das flores, né, a partir do processo da fecundação, e eles são muito importantes para o sucesso desse grupo de plantas, uma vez que os frutos eles protegem, né, a semente e auxiliam também na dispersão dessas estruturas. Então aqui a gente tem uma espécie de angiosperma, ela apresenta raiz, apresenta caule, flor, folha e fruto e sementes. Então aqui é uma anatomia de uma flor. A flor é uma estrutura extremamente importante para as angiospermas, é uma estrutura modificada, né? Ela cresce por tempo limitado, depende da época, né? Depende da espécie, também tem épocas que tem a florescência aí de janeiro a março, isso vai no decorrer do ano, dependendo da espécie. Então, uma flor ela apresenta também partes estéreis e partes reprodutivas. Nós temos aí as partes estéreis, que são as pétalas e as sépalas, como a gente pode ver aqui, as sépalas é essa parte mais verdinhas e as pétalas é essa parte aqui roxinha. Lembrando que as pétalas elas podem ser das mais variáveis cores, dependendo da espécie da planta. O conjunto de sépalas, né, que a gente tem aqui de uma flor, ela vai formar um cálice. Esse cálice é o que vai dar sustentação ao ovário, enquanto também o conjunto de pétalas vai formar a corola. O conjunto de pétalas e sépalas formam o que a gente chama de periâmbulo. Temos ainda também as partes reprodutivas, que são denominadas como os estames e os carpelos. O estame é a porção da planta onde são produzidos os pólens, né? O estame ele é formado pelo filete e pela antera, como a gente pode ver aqui, filete e antera. E a antera é o local onde é feita a produção do pólen.
E o conjunto de filete mais antera é denominado como androceu. Nós também temos o carpelo, né? O carpelo é a parte da flor onde estão os óvulos. Cada carpelo apresenta 3 partes básicas, que são denominadas como o estigma, o estilete e o ovário. O estigma é o local onde o grão de pólen ele é depositado. O estilete é a porção onde tem o tubo polínico, ou seja, é aquele que é responsável pelo grão de pólen, por transportar o grão de pólen até o ovário. E o ovário, né, é o local onde se encontram os óvulos. O conjunto desses 3, né, estigma, estilete e óvulo, né, é o conjunto que forma a parte do gineceu. Então aqui a gente tem a nossa anatomia da flor. Então agora a gente vai falar dos frutos. Os frutos eles são formados a partir do desenvolvimento aí, do ovário, né, após o processo de uma fecundação. Em alguns casos, tem alguns tecidos que além do ovário vai se desenvolver e vai formar partes carnosas, só que aí não é denominado como fruto, e sim como um pseudofruto. No fruto a gente pode observar 3 importantes camadas, né, que é o exocarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O exocarpo é a camada mais externa do fruto, o mesocarpo é a camada intermediária, ou seja, a camada do meio, e o epicarpo é essa camada mais externa, aquela que a gente consegue ver. De uma maneira geral, os frutos eles podem ser classificados como simples, agregados e múltiplos, isso vai ser por conta do desenvolvimento, né? Os frutos simples são aqueles que são desenvolvidos a partir de um único carpelo ou de vários carpelos unidos, e a gente tem como exemplo aí o abacate. Nós também temos os frutos agregados, que são aqueles formados a partir de uma flor que possui carpelos separados. A gente pode ter aí a framboesa, a amora. E nós temos também os frutos múltiplos, que são aqueles que são formados a partir de uma única inflorescência. A gente pode ter como um exemplo aí o abacaxi. Então agora a gente vai para o ciclo reprodutivo das angiospermas. Então a gente tem uma flor, né, uma planta adulta. Temos as anteras. As anteras elas têm os microsporos. Dos microsporos vão ser produzidos os pólens. E também temos aqui o óvulo, que tem um megasporo, que são produzidos aí os ovários. O pólen ele vai entrar pelo estigma, né, vai pelo tubo polínico até chegar aos ovários. Nesses ovários vai ocorrer a fecundação, vai dar origem aí a um novo embrião, né, que vai apresentar um endosperma, um tegumento, que é uma semente, e essa semente ela vai cair aí no solo e vai dar origem a um novo indivíduo, que vai ocorrer todo esse ciclo reprodutivo novamente. E aqui é um quadro, né, bem breve de todos os grupos vegetais que eu disse anteriormente, né, e que a gente pode ver aqui as características. Então a gente tem a briófitas. A briófita elas não tem sementes, não possuem frutos. A reprodução dela precisa de água, né, para que ocorra. Não possui frutos e também não possui vasos condutores. Nós temos as pteridópteras, né, que também não tem sementes, não tem fruto, nem tem flores. A reprodução também depende de água para se fecundar. Não tem frutos, mas apresentam vasos condutores. E a gente tem as gimnospermas, que possuem sementes, possuem flores, não dependem de água para fecundação, não possuem frutos e apresentam aí vasos condutores. Nós temos as angiospermas, que foi o último grupo que a gente acabou estudando aqui, que apresentam sementes, apresentam flores, também não dependem de água para fecundação, apresentam frutos e também apresentam vasos condutores. Então, essa foi a nossa aula. Eu agradeço vocês pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário sobre a aula, lembrando, é só deixar aqui embaixo ou enviar pra gente lá pelo direct do Instagram. Beijos e até mais!